Olá, meu nome é Larissa Bonassi, sou bolsista pelo CNPq e orientada pelo professor Dr. Eduardo Araújo. Esse trabalho é intitulado Análise Morfológica de Neurônios Mientéricos PGP 9.5 de camundongos com retocolite ulcerativa submetidos à dieta hiperproteica. Iniciando pelas doenças inflamatórias intestinais, elas se dividem em doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Elas vão acometer o trato gastrointestinal e mais especificamente o intestino, causando um aumento de permeabilidade e também uma translocação de antígenos, fazendo com que haja uma ativação anormal do sistema imune. Com relação à retocolite ulcerativa, trata-se de uma inflamação que acomete o cólon. Ela vai ser caracterizada por cólica abdominal, secreção de muco e sangramento retal. Além disso, não se tem muitas informações sobre a etiologia dessa doença, mas sabe-se que a dieta causa alterações na microbiota intestinal. Quanto à dieta hiperproteica, estudos afirmam que boa parte da população brasileira ingere uma quantidade de proteínas acima do necessário, o que vai gerar uma exacerbação do processo inflamatório observado na RCU. Esse trabalho teve como objetivo avaliar as consequências da ingestão de uma dieta hiperproteica em neurônios mioentéricos do cólon de camundongos com retocolite ulcerativa. Com relação à metodologia, vale salientar que esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Londrina e que, de início, houve uma organização e indução dos grupos, sendo que 24 camundongos machos foram distribuídos em 4 grupos distintos aleatoriamente, sendo N igual a 6 em cada grupo. Os grupos foram nomeados como DP, DHP, DP-DSS e DHP-DSS, sendo que os grupos DP receberam dieta padrão, os grupos DHP receberam dieta hiperproteica e os grupos DSS foram induzidos a RCU por DSS. Ao longo do procedimento experimental, foi feito o índice de atividade da doença, em que padrões como perda de peso, consistência das fezes e presença de sangue nas fezes foi monitorado. Ao fim desse processo, os animais foram submetidos à eutanásia e o cólon foi coletado, sendo que esse material foi processado para a evidenciação do plexo mioentérico, que passou pela técnica de imunofluorescência a fim de evidenciar a população de neurônios gerais. Por fim, houve captura de imagens e análises estatísticas. Bom, então dito isso, o primeiro resultado ele vai mostrar que a dieta hiperproteica causa um aumento da atividade da doença, o que pode ser observado através desse gráfico, que mostra que os grupos DSS apresentaram um aumento desse índice e que a partir do 5º dia, os grupos DSS apresentaram um aumento significativo do IAD em relação aos grupos controle, e que por fim, no 7º dia, os grupos HP-DSS apresentaram um IAD significativamente maior do que os grupos DP-DSS. Desse modo, assim como esse trabalho, esses outros 2 estudos também vão comprovar tanto que o DSS é efetivo ao induzir RCU, o que pode ser comprovado pelo aumento da atividade da doença, e também que a dieta hiperproteica vai ser capaz de exacerbar o processo inflamatório, o que pode ser explicado tanto pela chegada de aminoácidos quanto pela presença de proteínas não digeridas nesse intestino. O segundo resultado vai mostrar que a RCU induzida por DSS causa alterações na área do cólon independente do tipo de ração consumido. Por meio desse gráfico, é possível perceber que após a indução por DSS, tanto a área do cólon quanto o comprimento reduzem significativamente, e que além disso, no grupo HP-DSS, a largura do cólon diferiu dos outros grupos experimentais. E por fim, houve uma ausência de diferenças significativas em relação ao peso do cólon. Isso pode ser explicado através desse estudo, que ao analisar tecido de paciente com RCU, observou anormalidades no tamanho desse tecido e nos neurônios. O terceiro resultado mostra que houve aumento de neurônios gerais e hipertrofia do corpo celular, independente do tipo de ração consumida. Nota-se que na área de 0,0448 cm² houve diferença significativa, tanto no grupo HP-DSS em relação aos controle, quanto no grupo DP-DSS em relação ao grupo DP. Já na área total, essa diferença persistiu apenas no grupo DP-DSS em relação aos controle. E por fim, a hipertrofia aconteceu em ambos os grupos DSS. Ademais, por mais que a dieta hiperproteica intensifique a inflamação da RCU, nesse caso não houve intensificações em lesões que são geralmente observadas em neurônios gerais, e por isso, novas análises neuronais devem ser feitas para que se comprove a capacidade da dieta em causar alterações na função intestinal. Conclui-se, portanto, que uma dieta rica em proteínas é capaz de causar o aumento do IAD, sem causar intensificação das lesões normalmente observadas em neurônios mioentéricos gerais de camundongos com RCU, induzida por DSS. E aqui estão os meus agradecimentos. Muito obrigada!